Então, estamos iniciando o estudo dessa terceira etapa da introdução, que Kardec intitula como Notícias Históricas, e ele começa falando sobre os samaritanos. Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar entender é por que Kardec inclui os samaritanos nessa parte de notícias históricas do Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo de Kardec é fornecer um contexto para a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Quando ele apresenta os samaritanos, ele busca ilustrar o complexo cenário político e religioso da Palestina na época de Cristo, que era marcada por profundas divisões e preconceitos. A rivalidade entre judeus e samaritanos, enraizada em diferenças religiosas históricas, serve como exemplo vívido da intolerância e do sectarismo que Jesus tanto combateu. Apesar da profunda aversão mútua, Kardec destaca a origem comum das crenças de ambos os povos. Essa observação ela se torna fundamental, pois ressalta que, apesar das divergências e conflitos, judeus e samaritanos compartilhavam uma mesma raiz religiosa. Esse ênfase na origem comum serve para reforçar a mensagem de união, de fraternidade pregada por Jesus, que transcende as barreiras religiosas e étnicas. A comparação dos samaritanos com os protestantes ajuda o leitor a compreender melhor a natureza das divisões religiosas, mostrando que elas frequentemente surgem de diferentes interpretações de uma mesma doutrina. A figura do samaritano ganha ainda mais destaque quando consideramos a famosa parábola do bom samaritano, presente nos evangelhos. Essa parábola demonstra a universalidade do amor ao próximo, independentemente de diferenças religiosas ou étnicas, desafiando os preconceitos da época. O conhecimento sobre os samaritanos e o preconceito que sofriam também nos ajuda a compreender melhor as dificuldades enfrentadas por Jesus ao pregar o amor universal e a igualdade entre todos os seres humanos. E Kardec começa falando: após o cisma das 10 tribos. Bom, o que que vinha a ser esse cisma das 10 tribos? Para não entrar muito em referências históricas, para ser bem breve, ele foi um evento histórico fundamental para a compreensão do contexto social, político e religioso da época de Jesus. Ao explicar esse evento, Kardec ele fornece as ferramentas necessárias para uma leitura mais profunda e esclarecedora dos evangelhos, permitindo-nos compreender melhor a mensagem de Jesus e sua relevância para as nossas vidas. Então, após o cisma das 10 tribos, Kardec continua. Samária se constituiu a capital do reino dissidente de Israel, ou seja, esse cisma teve como uma das consequências uma divisão política e territorial. O Reino Unido de Israel ele foi dividido em 2 reinos rivais, com diferentes governos, diferentes capitais. Samaria era a capital de Israel e Jerusalém, capital de Judá. E Kardec continua: destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça de Samária uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Ou seja, o que que Kardec está querendo dizer com essa passagem, né? Que uma das consequências do cisma, além da divisão territorial, teve uma divisão política. E essa divisão política acabou gerando uma divisão administrativa, porque ela estava sob o domínio do Império Romano, né? E isso tinha algumas implicações políticas.
Cada região era governada por um governador que era nomeado por Roma, o que acabava influenciando na administração local e nas relações com o poder central romano. E isso acabou gerando grandes rivalidades e conflitos entre os dois reinos, que acabou enfraquecendo tanto Israel como Judá de forma política, tornando-os mais vulneráveis a invasões estrangeiras. Então, o cisma das 10 tribos, ele acaba sendo crucial para se entender o contexto que Kardec quer passar a respeito dos samaritanos, porque ele acaba explicando a origem da profunda aversão entre judeus e samaritanos. A separação política e as diferenças religiosas criaram uma profunda inimizade entre os dois povos, que persistiu por séculos e estava presente na época de Jesus. Kardec, quando menciona o cisma, ele fornece a base histórica para essa inimizade, tornando mais compreensíveis as interações entre Jesus e os samaritanos, bem como as parábolas e os ensinamentos que abordam essa relação. Ele também vai contextualizar as referências aos samaritanos nos evangelhos, uma vez que os evangelhos mencionam frequentemente os samaritanos em contextos de preconceitos e exclusão. Ao entender a origem dessa rivalidade, podemos compreender melhor o significado da atitude de Jesus em relação aos samaritanos, que frequentemente desafiavam as convenções sociais e religiosas da época, o que ilustra a importância da tolerância e do amor ao próximo. A história do cisma e da relação entre Jesus e samaritanos serve como exemplo da importância da tolerância, do respeito e das diferenças e do amor ao próximo, independente da origem, religião ou convicção. Essa é uma das principais mensagens dos ensinamentos de Jesus que Kardec busca destacar em O Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse segundo parágrafo, Kardec vai trazer um pouquinho mais dessa relação entre judeus e samaritanos. Veja, os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Então veja que aqui Kardec está descrevendo a profunda animosidade entre judeus e samaritanos, resultante de um cisma político e religioso. Kardec destaca que essa inimizade para ilustrar a intolerância e o sectarismo religioso, males que Jesus combateu intensamente. O Espiritismo, assim como o cristianismo original, prega a união e a fraternidade entre todos os seres humanos, independentemente de suas crenças ou origens. A situação dos samaritanos serve como exemplo negativo do que acontece quando a religião é usada para dividir e gerar ódio. E Kardec continua: aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continham a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Então, Kardec, nesse trecho, ele está explicando as razões religiosas para a separação. A primeira, a construção de um templo samaritano. Devido a essa animosidade entre os povos, eles acabam criando um templo só para eles. E eles adotam um cânon bíblico que era restrito ao Pentateuco. Então, Kardec usa esse exemplo para mostrar como as divergências doutrinárias, mesmo de uma mesma tradição religiosa,
podem levar a divisões e conflitos. O espiritismo, ao valorizar a razão e o livre exame, busca evitar o dogmatismo e a intolerância, incentivando o estudo e a compreensão das diferentes perspectivas religiosas. A questão do cânon bíblico também ressalta a importância de se analisar criticamente os textos religiosos, buscando a essência do ensinamento em vez de se apegar à literalidade, gerando dogmas religiosos. E Kardec continua. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Então veja que aqui nessa passagem Kardec descreve a visão dos judeus ortodoxos sobre os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos hereges, desprezados, amaldiçoados, perseguidos. Dessa forma, Kardec está enfatizando a injustiça da perseguição religiosa, mostrando como a intolerância pode levar à violência e à opressão. O espiritismo, que defende a liberdade de consciência e o respeito às diferenças, condena qualquer forma de perseguição religiosa. A situação dos samaritanos ilustra os perigos do fanatismo e da crença na posse exclusiva da verdade. E Kardec fecha: o antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma e outra. Eram os protestantes desse tempo. Olha que interessante. Nesse trecho final, Kardec resume a causa do conflito, a divergência religiosa, apesar deles terem a mesma origem. A comparação com os protestantes ajuda a entender a dinâmica das divisões religiosas. Ou seja, Kardec destaca que o conflito entre judeus e samaritanos tinha como base principal a divergência de opiniões religiosas, o que reforça a ideia que a essência da religião está na prática do bem e no amor, e não em dogmas ou em rituais específicos. A comparação com os protestantes, que se separaram da Igreja Católica séculos depois, torna a situação mais compreensível para o leitor. Kardec, então, para fechar, vamos analisar esse último parágrafo que fala aí sobre os samaritanos. Kardec, então, ele comenta o seguinte, ó: ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e Jafá. Veja, a Kardec está se posicionando de acordo com a época em que ele escreveu, 1860. Então essa é a visão que ele tinha, né, do povo samaritano em sua época. Então, isso indica que mesmo após século de história, os samaritanos ainda existem como uma comunidade distinta. O Levante é uma região histórica no Oriente Médio que engloba, Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, conhecida na antiguidade como Siquém e Jafá, atualmente Tel Aviv. São cidades historicamente associadas ao samaritano. E Kardec continua: observam as leis de Moisés com mais rigor que os outros judeus. Então veja que é importante Kardec mencionar a presença contemporânea dos samaritanos na época em que ele escreve esse livro, que ele reforça a relevância histórica do grupo
e a continuidade das questões que os separavam dos judeus, o que ajuda a entender a profundidade das raízes desse conflito e a importância de superá-lo. Veja que, quando ele fala que ainda hoje observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus, Kardec está afirmando que os samaritanos ainda seguem a lei de Moisés, o Pentateuco, ainda com mais rigor do que outros grupos judeus. Isso se refere à interpretação e à prática dos preceitos religiosos contidos nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuterônimo. Essa observação, ela acaba destacando a diferença na interpretação da mesma lei entre os grupos, entre os samaritanos ou entre outros judeus. E essa diferença, como já foi mencionada, foi um dos principais motivos da separação entre os 2 grupos. Kardec, ao mencionar o rigor dos samaritanos, não está necessariamente fazendo um julgamento de valor, mas enfatizando a diferença na prática religiosa. Isso acaba reforçando a ideia de que a essência da religião não está na forma exterior ou no apego da literalidade da lei, mas sim na vivência, nos princípios de amor e caridade. E ele fecha: é só entre si contraem alianças. Então aqui Kardec está se referindo à prática da endogamia, ou seja, eles só casam entre membros da própria comunidade. Isso contribui para a preservação da identidade cultural e religiosa dos samaritanos, o que demonstra também o forte senso de identidade e busca pela preservação de suas tradições. Então essa característica, ela acaba reforçando a ideia de que as diferenças culturais e religiosas podem criar barreiras significativas entre os povos. Kardec, ao mencionar essa prática, não está criticando, mas sim utilizando como exemplo da força das tradições e da importância de se promover o entendimento e o respeito entre os diferentes grupos. Ou seja, esse parágrafo demonstra a continuidade histórica dos samaritanos como uma comunidade distinta, presente no tempo de Kardec, caracterizada por uma prática religiosa mais rigorosa da lei de Moisés e pela preservação da sua identidade cultural através da endogamia. Então, fazendo uma análise final desse texto sobre os samaritanos em O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente compreende que Kardec busca contextualizar os ensinamentos de Jesus. Ele demonstra a profunda divisão religiosa e social entre os judeus e samaritanos, evidenciando a intolerância e o sectarismo da época. Quando ele destaca a origem comum das crenças, apesar das divergências e da animosidade, Kardec enfatiza a importância da mensagem evangélica de amor ao próximo e a superação das diferenças. A persistência da comunidade samaritana até os tempos de Kardec reforça a necessidade contínua de praticar a tolerância e a fraternidade, princípios basilares do Espiritismo. Ou seja, a inclusão desse texto visa ilustrar os perigos da intolerância religiosa e a necessidade de cultivar a união e o amor, valores que são centrais tanto para o cristianismo quanto para o espiritismo. E após esse estudo, recomendo a vocês que leiam agora com outro olhar a parábola do samaritano. Depois que a gente entende toda essa animosidade entre judeus e samaritanos,
fica muito mais fácil a gente entender a parábola do samaritano. É uma parábola que ela é contada em resposta à pergunta de um intérprete da lei, que sabia muito sobre a letra da lei, mas não colocava em prática. Ele acaba questionando o mestre, perguntando: "Quem é o meu próximo?". Jesus então narra a história de um homem que foi assaltado e deixado à beira da estrada. Um sacerdote e um levita, ambos judeus e figuras religiosas importantes, ou seja, conhecedores da lei, passam pelo homem ferido e simplesmente ignoram. E aí Jesus fala que vem um samaritano, que é uma figura que é considerado o inimigo dos judeus, e acaba tendo compaixão, cuida dos seus ferimentos e leva-o para uma hospedaria e paga pelas suas despesas. Jesus usa a figura do samaritano, o membro de um grupo desprezado, como exemplo de um verdadeiro amor ao próximo. Isso desafia os preconceitos religiosos e étnicos da época, mostrando que a compaixão não conhece fronteiras. O